Começando mais um NX Talks aqui e a gente com essa bancada incrível hoje, dividindo aqui com as nossas atletas. E a gente vai falar um pouquinho disso, Edão. Primeiro eu quero agradecer Carol, Éder, Luli, Bruna. Obrigado por esse momento nesse nosso bate-papo, onde a gente vai falar um pouquinho de história de vocês aqui, falar sobre a prova de São Paulo, fez os campeões aqui nessa bancada. E a gente vai falar também do que nos espera no Rio de Janeiro. Vou começar com você, Carol. Primeiro eu queria saber o seguinte. Para mim, você, né, carinha nova aqui, como é que é a sua chegada, como é que foi essa relação, essa chegada aqui na NXT, como é que você conheceu o mundo do Hyrox? Pouco tempo que você está nessa modalidade, conta um pouquinho de você pra gente. Eu via muito uma influenciadora que eu acompanho, via não, né, vejo, que é a Lucy Davis, e eu tenho ela como inspiração pra mim. Então eu vejo os conteúdos dela de corrida, treinos, que ela fez já maratona, muitas coisas. E aí eu vi que ela treinando no Hyrox, eu vi que era uma coisa diferente. Falei, nossa, o que é isso? Aí ela postava os treinos dela de força, com corrida, eu queria entender melhor. E aí o Leonardo já seguia, né, que é meu namorado, ele já seguia. Léo que está aqui nos bastidores com essa plateia enorme que assiste a gente hoje, uma plateia incrível aqui. Essa plateia. Ele acompanhava o André Sanches, ele acompanha, né, na verdade. E aí ele viu que o André tava fazendo o Hyrox também, eu já tava comentando com ele, falei, cara, você viu esse tal de Hyrox e tudo mais? E aí ele falou, cara, o André Sanches faz na Next House, né, que é a primeira, né, poucas academias tinham, acho que quase nenhuma. E aí eu vi e falei, deixa eu ir lá fazer uma aula experimental. Aí eu fiz, cara, quando eu fiz e eu vi que tinha força, que eu adoro fazer força, com corrida, quando eu vi que o coração ficava aqui na goela, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Achou. Adorei. Mas a tua bagagem, onde você começou a formar o teu lado do esporte? Quais foram os primeiros esportes que você botou mesmo ali para praticar profissionalmente? Musculação, triatlo? Onde começou essa história do esporte com você? Eu comecei com musculação. Meus irmãos começaram, né? Eu vi, achei super legal. Eu era bem novinha, tinha 17... novinha, entre aspas, né? 16, 17 anos. Aí eu comecei na musculação e aí eu gostava de fazer força na musculação, né? Sempre, eu não gostava de pegar leve. Então, por muito tempo eu peguei pesado na musculação. Aí depois eu fui pro Muay Thai também. Já fiz yoga, eu gostava de fazer aquelas poses, né? De levantar a perna pra cima, muita coisa assim. Por mim, eu fazia tudo, né? Eu percebi que... calistenia, a gente falou de todos os esportes com o Sirius aqui, né? Você é uma amante do esporte. Assim. Eu amo, E aí, eu comecei com a musculação mesmo. Aí, como eu falei, fui pro Muay Thai, já fiz um pouco de karatê também. Aí eu fiz yoga, depois corrida. Legal. Aí eu fiz 2 maratonas. Agora eu tô no Hyrox. E aí eu concilio tudo isso. Tua base antes do Hyrox, corrida. Corrida. Mais corrida. Porque atrai, né, um pouco mais o público. O Hyrox atrai mais esse público da corrida. Então, casa bem. Conecta muito, né? Conecta muito. Eu acho que é um esporte legal pra quem combina força e corrida. Eu acho que tem muito a ver. Tipo, eu sendo uma atleta híbrida, né, fazendo essas duas coisas, eu vi que o Hyrox, ele meio que junta essas duas coisas. Então, foi por isso que eu falei, cara, é a junção do que eu gosto, então... Eu vou puxar isso aqui daqui a pouco com você, Edão, pra você me falar um pouco sobre força e eu quero relembrar um pouco da nossa fase de cross, a transição, a galera que tem um pouco de dúvida sobre isso, né? Vou perder força ou não, mas antes, Luli, tempo de casa já, velha de casa aqui da nossa Next House, né? Não tão velha. Não, a idade não, de casa, calma, de casa. Super jovem, viu, gente? Eu não sou velha, calma lá. Não, a minha... história, né, com a casa, já tem 5 anos, comecei com CrossFit, que é uma paixão ainda, eu gosto muito, não consegui tirar da minha vida, mas, assim, é o que eu mais gosto, na verdade, ainda é o CrossFit, mas agora com o Hyrox junto, a gente faz um pouquinho de tudo, vira uma grande mistura. Mas a minha história aqui com a casa começou com o CrossFit, fui pra corrida, comecei a fazer planilha de corrida aqui com o pessoal, com a Simone. E aí, quando chegou o Hyrox, eu vi o pessoal começar a treinar aqui, aí chegou uma esteira, chegou um esqui. Antes não tinha esqui, era o remo, né, daquele... Remo improvisado, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, você põe o remo em pé e vira um esqui simulado. Isso, começou assim, aí eu achei super legal, aí começou a história do Hyrox, aí é isso, né, tipo, mistura um pouco de tudo, força, corrida,
muito dinâmico. E aí eu comecei a treinar o Hyrox também. Já mandou aqui, mas putz, o amor pelo CrossFit, tá, uma primeira prova já levou pódio, primeiro lugar, já vou falar disso, né? Bru, e você, me conta, como é O que é? meu também, eu vim do Cross. A minha história aqui com a Next começou no começo do ano. O ano passado, onde eu treinava, eu escutei falar do Hyrox e essa história até é bacana, eu troquei esses dias com a Simone. E eu olhei para ele e falei assim, eu quero ir, vai dar certo, vai dar bom, porque acho que vai juntar as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Alta intensidade, então são treinos longos, né, mais de 1 hora, e força. Então eu falei assim, eu vou me jogar. Ele falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Eu acho que não vai dar certo. Eu falei, não, isso vai dar muito certo. E aí eu comecei em janeiro, aqui com o pessoal, com todo o suporte. No começo eu tive um pouco de resistência, de focar um pouco no que eu precisava, que era corrida, óbvio. Então eu ficava muito nessa briga interna. Faço CrossFit, né, aquela força, que eu sempre trabalhei com cargas pesadas, enfim. Ou eu vou focar em algo que eu preciso trabalhar, que é corrida. Então foram alguns meses de conflito até eu entender que eu precisaria focar em uma coisa, que era a corrida, e que se eu ficasse forçando muito batendo um pouco ali na tecla do CrossFit, eu não ia desempenhar uma boa corrida. Era o meu foco. Então, assim, eu, Bruna, tinha um foco de melhorar minha performance na corrida. Então, eu tive que fazer essa transição, né? Amo CrossFit, mas a gente precisa entender qual que era o meu foco no momento. Então, eu comecei a fazer todo um trabalho aqui com a galera, o pessoal identificando quais são os pontos e, enfim, e aí a gente teve o resultado que teve nessa primeira prova aí. Que vamos falar já. E essa transição do CrossFit para a corrida, eu vivi isso 1 ano atrás, quando a gente trouxe o Hyrox para o Brasil aqui como a primeira unidade, eu botei na minha cabeça, dado que a gente trouxe, eu gosto de viver a experiência full, eu virei a chave, eu brinco que eu fui a primeira cobaia do Éder e do Ramoy. Primeira. Antes de ter tudo, eu já era cobaia, eu comecei a treinar antes da gente conseguir botar isso aqui de pé. E aí, Edão, eu fiz essa pergunta pro Éder, cara, mas e a força, né? Porque no CrossFit eu pesava 85 quilos, não que seja muito, né? Mas eu fiz um shift para 78 agora, 77, para melhorar a corrida. E ficou aquela sensação de, vai ficar com o shape, vai perder um pouco de peso, ok, mas o shape, como é que fica? Eu tô muito satisfeito, assim, porque a massa muscular fica, você tem a parte de força. Como é que é essa combinação, então, tecnicamente ali na aplicação, como é que a gente traz esse lado da força, que todo mundo falou aqui que encanta, junto com o coração na boca, que a gente falou também. O Hyrox, ele propicia isso. E a metodologia da NXT, como é que ela bota isso em prática? O pessoal tem que tentar distinguir um pouco as duas modalidades, que ainda há uma confusão. Porque tem alguma similaridade, né? O cross ele tem determinadas exigências. Você que já fez, o pessoal que já fez, sabe que a gente move mais carga. Move no basismo, no levantamento de peso, em peso corporal, que também tem no Hyrox, o peso corporal, mas não tem tanta carga assim, a gente move menos carga, é mais resistência de força que a gente chama. Então, se você é do cross e quiser focar no Hyrox, mas não quiser sair do cross, você vai perder um pouco do cross. É normal, pela exigência que o Hyrox tem. Eu costumo falar, Gui, que o esporte molda. Ele molda o corpo, desde que você faça, siga a risca, tudo mais. Se você fizer muito Hyrox, o teu corpo começa a se moldar ao Hyrox, que é o que as meninas estavam falando. Você vai correr mais, você naturalmente vai perder peso, naturalmente você vai trocar mais massa muscular pela diminuição de percentual de gordura. Por quê? Porque realmente no Hyrox o gasto energético é maior. Agora, quando você fica no cross, é inverso, até pela estética que você vê dos homens e das mulheres. Há uma exigência de uma estrutura maior. Você vê as meninas mais fortes, os homens bem mais fortes, com resistência, mas não é uma resistência tão específica quanto no Hyrox. É uma resistência de curto médio. No Hyrox, não, a resistência tem que ser de longa. Tá? E aí o peso corporal entra como um fator que atrapalha. Porque o corpo do cross, que é moldado pelo cross, ele tem um excesso de massa muscular que não é exigido no Hyrox. E como a gente tem mais massa muscular e a gente vai para uma parada, um tipo de modalidade que tu vai ter que carregar teu corpo, é sobrecarga que não está servindo nada, só para sobrecarregar o sistema cardiorrespiratório. Agora, se eu quero dar um passo a mais como atleta de Hyrox, eu preciso sim de um pouquinho de força que existe também no cross.
que é mover mais carga, mas com baixo volume, que não dá estética, mas dá força. Então existe toda essa divisão na nossa metodologia. Então assim, eu costumo falar para os treinadores, não é difícil, mas é trabalhoso. Você tem que entender, tem que estudar para conseguir separar, porque senão tem muitos treinadores que confundem tudo e acaba trabalhando tudo e não fica bom em nada, né? Então, se resume mais ou menos isso. Essa customização eu percebo muito nos treinos que a gente recebe aqui, né? A gente tem uma diferenciação ali por modalidade de tempo do aluno, acho que a gente consegue entender bem, as aulas têm diferença para as planilhas, então acho que isso fica muito claro como a gente aplica, e isso é super legal, né? Porque você consegue de fato extrair o melhor da pessoa. E você, Carol, veio para cá e iniciou, acho que é verdade isso aqui, me conta aqui, uma semana antes, um mês, você começou a planilha pouco tempo antes, um mês antes, como é que foi isso? Nossa, tem muito pouco tempo. Foi para a prova no amor aqui. Foi no amor. Gente, acho que eu treinei o quê? Um mês? Foi um mês. É, até vergonhoso lá, mas foi um mês. E aí falaram, pega o Open. Eu falei, não, vou pro Pro. Mas isso é mais um ponto que dá uma diferenciação do Harix pro Cross. Uma pessoa com um mês de prática de sala já consegue, claro, ter uma certa condição, até que também não tem tanta condição física, a gente vê muita gente andando, né, na própria prova do Harix. Sim. Consegue fazer a prova. Tiveram pessoas que terminaram em 2h30, 3 horas e terminaram a prova, e foi super bonito de ver, né? A pessoa se desafiando mentalmente, fisicamente. Agora, uma pessoa, só para finalizar, a pessoa que começa um mês no cross, dificilmente ela vai conseguir ir para uma competição, por mais que tenha divisão de categoria, mas por conta da exigência técnica. Difícil. Imagina. A dúvida que eu tenho da questão de quem vem da corrida e vai pro Harux, ou da pessoa que já faz crossfit e vai pro Harux. Tipo, qual que seria... Quem performaria mais, sabe? É relativo, porque se você pegar um corredor nato, aquele atleta profissional, magro pra caramba, porque, claro, o corredor ele sempre tende a querer perder mais peso, porque o peso eixo, aquilo que eu falei, ele atrapalha. Ele vai ter uma boa capacidade, tanto que tem vídeo de um corredor profissional. Eu vi esse vídeo. Sofrendo muito no... Se ferrou, porque ele não tem massa muscular para desenvolver algumas etapas ali do Harrods. Então, teoricamente, ele era para ser cabeça, não consegue. Então, quem é corredor é um corredor forte, de provas mais curtas, talvez tenha mais facilidade aqui dentro do Harrods. Não que o corredor fundista não possa também ter. No cross, mesma coisa, mas mais para cá. Aquele atleta que é o meu caso, né? Eu sempre fui um atleta que não fui um cara de muita força, mas eu gostava muito de condicionamento. Era uma característica que eu tinha. Então, provavelmente eu me adequo... Provavelmente não, foi o que aconteceu. Eu me adequei mais fácil ao Harrods do que um atleta que é inato, forte, como a gente tem algumas pessoas que passam um mês sem treinar, quando vem a mesma carga, né? Ele talvez sofra um pouco mais. Então, assim, vai depender um pouco do perfil do atleta de cada esporte. Tá? E para você, como é que foi? Você começou a fazer a planilha ali com um mês, chegou na prova, me conta, teve um super resultado, inclusive, conta pra gente. Mas essa jornada de um mês até a prova, me conte como foi a jornada e como é que foi a experiência da prova. Assim, foi um mês de treinamento, foi pouco tempo, eu sabia disso, eu sabia que era pouco tempo. Mas eu já vim da corrida, então eu treinava mais forte, corrida, gostava de fazer as curtas distâncias. Então eu tinha uma boa bagagem, né, assim, de cardio, digamos assim. E aí na força eu treinava musculação, mas é muito diferente aqui das estações, então quando eu senti a primeira vez o slide push, eu falei, caraca, vai ser puxada, já sabia. Quando eu entrei aqui, vi sled push, vi o farms também difícil, as estações de ergonômico, gente? Ergonômicos, quase. Então, foi pouco tempo. Eu fiz o simulado. Quando eu fiz o simulado, eu consegui fazer em 1h33. Então, foi bom. Eu sofri muito no wall ball. O wall é Essa assim, finaleira pega ali. todos nós. E boa parte, né? Eu sofri. Não, eu sei, é bem difícil. É que como eu vim da musculação e eu não tinha muita noção das técnicas de cross, porque tem um pouco do crossfit, eu acho, né? E o pessoal, o wall ball é um movimento muito técnico e de precisão. Então, como lá realmente tem um alvo, é contabilizado bem, né?
Então, se você erra, vai tomando no rap, nossa, isso vai... Lá na África do Sul, eu não sei se é em cada prova que eles fazem, eles colocaram um banquinho adequado para as pessoas que não conseguiam quebrar a paralela. Para quem não sabe, pessoal, tem que descer a linha do fêmur abaixo da linha do chão. Então, isso é quebrar a paralela, né? Então, agacha muito. E algumas pessoas não conseguem, não dá. E aí você vai fazer o quê? Deixar a pessoa lá? Aí eles limitaram com um banquinho. Aí a pessoa sentava no banquinho e jogava, sentava no banquinho e jogava. Mas é porque, cara, tem gente que não vai por tempo, né? E o cara não vai ficar ali, pô. Se divertindo. Nossa, eu vi um vídeo esses dias da moça da... Como que é? Da pessoa que fica olhando o juiz, né? E ela tava tipo assim, ó. Pra outra abaixar. Assim. Assim. Tipo, nossa, eu não preciso disso. Mas para um público, dá para você relaxar um pouco mais. Próximo passo é a marquinha e uma maquininha de choque. Passou, toma um choque. Podia ser bom. Fica ligeiro aí, vai pular. Mas eu sofri no wall, mas deu certo. Consegui fazer na prova, agora falando da prova, quando eu cheguei lá. Tem a Rock Zone, que eu fiquei um pouco perdida. É isso que eu te pergunto, a leitura de prova. Nossa, foi... Gente, a primeira prova não dá pra fazer por tempo. Tipo, eu tinha pensado num tempo, falei, eu vou fazer, não sei, deixa eu pensar. Tipo, mano, não dá pra você pensar no tempo. É bom você fazer a primeira prova pra você ver como que funciona, porque é muito diferente de um simulado que você faz aqui, né? Você tocou num ponto super importante, que eu fiz a prova também, e aqui no box eu tava realizando a prova perto de 1h18, 1h19 na Pro. E aí eu cheguei lá e fiz 1h24. Mas as minhas maiores dificuldades, tive a dificuldade nas estações, né, o sled, aprender a usar lá, mas as minhas maiores dificuldades, primeiro, foi eu me sintonizar qual era o circuito, eu ficava aqui, não passei, beleza, então a minha memória. E a segunda, aqui mais me pegou, porque tinha momentos da prova no começo que eu não estava tão cansado na corrida, e eu estava correndo, eu falei, tô voando, porque eu estava passando muita gente. Só que essas pessoas estavam num pace de 5h20, provavelmente. E eu achando que meu pace estava o pace que era meu, só que eu não conseguia controlar, porque lá era indoor. Não pegava. Então, como eu estava assim, a sensação da corrida ali, né, qual eu pace, eu achava que eu estava voando, e as minhas voltas na média abaixo do que eu fazia aqui. Então, mas eu tô passando muita gente, tô super rápido. E você tentando fazer a leitura da prova, então como é que você... Pô, é muita informação. Se preparem para isso na prova do Rio, viu? E outra, qualquer coisa que foge ao teu raciocínio te gera desconfiança. Aí tu, cara, será que sou eu que tô errado? Será que eu passei? E teve uma hora que eu tava correndo e tinha um pessoal que sempre tava comigo. E uma hora eles entraram, porra, mas não é para entrar agora. E aí? Será que... Aí, cara, vambora. Confia no seu, né? Mas você foi melhor na prova? Como é que foi lá o resultado final? Foi melhor. Eu fiz em 1h27 e pouquinho. Foi bem melhor daqui, né? Acho que eu tirou o quê? Quantos? 6 minutos. 6 minutos. Foi bom. Dei tudo, entreguei tudo. Mas assim, eu achei que eu poderia ir melhor, vendo que aconteceu algumas coisas, por exemplo, no sled push, aconteceu o que muita gente tem medo que aconteça, que é o tapete saiu um pouco do meu. Tava saindo, sabe? Esse meio aqui. Aí tipo, deu uma situação do tipo assim, eu parando e puxando assim o trenó pra entrar na linha. Você tomou alguma punição na prova toda? Não cheguei a tomar, graças a Deus, mas foi muito engraçado. Eu tava no sled pull e aí quase que eu piso na linha, né? Acho que foram umas 2 vezes. Aí o cara falou assim, da próxima vez que você pisar nessa linha, eu te dou uma punição. Eu olhei na mão. Fecha a perninha aqui, ó. Vai. Aí eu, nunca mais você vai me ver aqui com essa linha. Aí depois eu sempre deixei ali uns 2 dedos atrás, né? Porque, por exemplo, às vezes você pisa na linha, você não tá pisando na linha, você olhando, mas, por exemplo, se seu tênis for mais alto... Tipo o tênis do sapatinho do Aladinho ali. Isso. E aí você acha que você não tá pisando, né? Mas tá passando, sim. Então, foi o que aconteceu. Mas, de resto... ter essa questão do sled, acho que o wall ball também sofri bastante. Essa finaleira é dura, hein? É muito desafiador, porque é o último, né? É a última estação, a última coisa que você vai fazer, sua perna tá pesada, aí você sabe que se você não fizer certo vai ser non-rev, você já fica com esse pensamento. E o sensor? Você aquele sensor era desesperado, porque se a bola não batesse exatamente no sensor... E se bater... e não contar é porque o teu juiz não validou. É isso? Olá. Ele tirou, não, mas foi por causa disso. Não, porque ele... Terceira. Tu acha que o alvo não tá vendo tua quebra de paralelo. Quem vê a quebra... Não, mas a bola é um... Não, ela botou...
Se ele viu aqui, ele tá te olhando, aí ele tem um Um tablet. tablet. É, um tablet. Então, se ele não tá olhando pra lá, porque se lá não tocar, lá vai dizer. É que Ele essa tá focado aqui. tão em Nárnia. Então, tu jogou, tocou e não contou, não é porque não tocou, é porque ele, deu um no rap. Então ele dá um no rap. Eu botando a culpa do sensor. Não, o sensor era muito ruim. Eu cheguei na prova e comecei a arremessar a bola fadigado, daí, sei lá, arremessei 10 bolas, 15 bolas, soltei, daí fiquei olhando pra bola. Não, daí eu passei a mão na bola, daí a menina, a minha diante fez assim, você quer trocar a bola? Tá com algum problema na bola? Eu falei, não, só tô aqui curtindo o meu momento, deixa em paz. Porque, cara, eu fiquei olhando tanto a bola, falei, tá com algum problema na bola? Eu falei, não, só tá ruim mesmo de fazer, tá desesperador, porque, cara, Meu momento. não tinha da onde tirar. Isso eu curtia, o final. Era quebrar a paralela, e porque essa hora eu errei umas 2 vezes, deu os 2 no rap, pegou mais embaixo. Eu falei, cara, possível, eu não tô conseguindo arremessar o wall ball, que é a parte que, pô, mais fazia no crossfit. Galera, ó, se liga. Ó, Quando a gente faz os simulados aqui, isso eu vou falar, mas eu tenho certeza que passa na cabeça de todo mundo. O simulado, claro, simula a prova. Então, quando você chega, o último exercício é o ball. Você já tá tão cansado, você fala assim, será que é necessário fazer o R100? Porque eu já tenho uma noção de que, pronto, até aqui, é só jogar o que, né, vai ser mais ou menos, né? Não é? Então, às vezes você não... faça, né? E faça. E a minha recomendação, tá? Pra você que tá testando a prova, e é o que eu tenho feito agora. Porque como a gente faz os simulados, eu chegava no all-ball e falava assim, vou de 10 em 10 aqui, vou sentindo, pô, lá na hora eu vou dar um gás maior, tal. Esquece. Chega no all-in, fala, vou meter 25 aqui, coração na boca, eu quero tremer. Porque na hora lá eu cheguei pra fazer 25. Falei, não, vou fazer 25 aqui, ó. Pô, tô na prova, último, tô aqui, emoção. Mas não consegui nem chegar na 15. E outra coisa, você às vezes perde a noção do tempo quando você tá descansando. Eu perdi muita noção. Tipo assim, eu vou descansar um pouco, mas eu não tava olhando no relógio o quanto eu tava descansando. E aí, mano, às vezes eu tava descansando 1 minuto. Passa. Aí eu assim, ó. E ó, Guizão, tu trouxe um problema do GPS que não pega, né? E realmente, que é ambiente fechado. Mas fica uma dica, usar sempre o relógio, viu, pessoal, no lap. Então, corrida, normal, esquece GPS, não vai pegar. E aí você vai marcar toda vez que quem corre manja disso mais ou menos. Quando você vai entrar, você dá um lap, e aí você vai marcar a sua entrada. Quando você sair, você dá um lap. Aí o relógio zera. E vai pegar por ele. É o pace do quilômetro, 4 e tanto, 4,20, pronto, foi o pace do quilômetro. Aí correr, opa, precisa ver. Eu acho Tu não que vai conseguir, foi isso que eu errei. Deveria ter deixado ali num cardio do relógio, né? Só pra ele pegar e você vai no lap. dando lap. Eu fui por tempo, porque quando eu vi que o GPS não estava funcionando, eu acho que até foi bom, porque eu falei, agora, porque na primeira corrida estava marcando que a gente estava correndo num pace de 7. Falei, não é possível. Não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu imaginei que não ia dar certo, aí eu fui por tempo. Mas acho que até foi bom pra gente também não ficar naquela fissura de... Porque bate um desespero, né? Aí foi até que... E aproveitando que você deu o gancho, Luli, a gente falou da Carol que fez a prova individual, o baita, né, desafio que a gente já trouxe, mas eu fico pensando, eu já fiz os simulados em dupla, né? Como é que é essa experiência em dupla? Porque tem muito detalhezinho, né? Mas se a pessoa foi na frente, chegou junto, não chegou, passa a bag errado. Me conta como é que, primeiro, temos campeãs aqui, gente. Salve de palmas para elas aqui, por favor, Casinera. Obrigado. Essa plateia maravilhosa aqui, isso aí, minha gente. Obrigado. Eu quero que vocês me contem como é que foi essa experiência da prova, me contem do pódio, me contem tudo, os desafios. E aí eu quero os macetes. Se tomaram punição ou não, o que é as manhas para a galera que vai fazer em dupla. Então contem tudo aí e, obviamente, depois me falem a categoria que vocês foram premiados, me contem da história do Mundial aí que eu quero saber tudo. Tá. Acho que uma das coisas que a gente estava falando de se perder, do trajeto, né, de toda a dinâmica da prova, acho que o que mais surpreendeu eu e a Bruna é que a gente não se perdeu, que a gente não correu a mais, que a gente fez tudo certo, porque era uma coisa que a gente estava muito preocupados, porque no simulado, tomar punição, porque no simulado a gente ficava assim, depois do sled é qual mesmo? A gente não tinha decorado ainda, porque, enfim, chega na hora a gente ficava meio... Mesmo decorando às vezes, você tá tão... depois do farm é o quê mesmo? Tipo, já chegava nessa... E aí, na prova, a gente estava tão concentradas, assim, de fazer o trajeto direitinho para não errar. Ficava correndo, fazendo a volta um dedo. Segundo dedo. No terceiro dedo tinha que entrar de novo para fazer a estação. E foi bom porque lá é muito legal porque é bem sinalizado, né? Número 1, aquele lance de ter 1, 2, 3. Todas as estações são numeradas. Isso te ajuda mais. Eu acho que era o pior formato para quem foi a primeira vez. Porque... Cara, porque a entrada
era depois da saída. Aí já tinha isso. Aí tu entrava lá na frente, a numeração não tava na sequência. Era 1, 2, 3. Tá. Então tu já tinha que ficar ligado nisso. E quando tu tinha que sair, tu não era pra sair por onde tu entrou, tu tinha que sair voltando. E aí tá, e a volta conta como agora? Zerou? Então você Pra voltar. Mas foi bom porque um dia antes rolou aquele briefing aqui que a galera fez, explicou em cima do mapa da prova. Então, tem em comum a galera errar. A logística de É que assim, em dupla, tem a dupla que vai dando os toques, né? Então são duas cabeças pensando. Aconteceu uma situação depois de uma estação que nós saímos, que eu acho que era do Burp, e tava logo de frente uma saída. E aí, foi por segundos que a Luli não cruzou. Eu dei um berro, eu falei, não. É que é punição se gente tá pisando em alto. Não, é que dá vontade, né? Aquela saída chama. Na verdade, é intuitivo, né? É porque tu sai aqui e dobra. Não, tem que ir lá no final. exatamente. E aí, então, quando tá em dupla, isso que é bom, as duas vão se comunicando e vai uma pensando, será que é a terceira volta? Será? E aí a gente vai trocando. Sozinha é mais difícil, que é você ir pensando ali se você tá certo ou não. Ninguém pra contar. Inclusive, a gente tem um atleta nosso aqui que já fez algumas provas, que já na primeira volta ele deu uma volta a mais. Experiente, o Leozão errou, foi alguma coisa, sei lá, um lapso. Ele, agora, aí quando passou, aí ele... Ixi, eu acho que era pra entrar, não pode mais voltar. Ele até pensou em voltar, mas parece que é uma punição grave se voltar na conta. Não é, e assim, tem um negócio que você sai das estações, gente, você não consegue raciocinar. Pelo menos, eu vou falar por mim, eu saía de algumas que eu tava, tipo, realmente, assim, em outro planeta. Então, eu tinha a Bruna pra falar, será que aqui entra agora? Ela, não, é mais uma. Então, a gente foi se apoiando nisso, porque você não consegue ficar... Eu das voltas já me perdi muito também. Então. Assim, eu fiz todas certinhas, mas eu tinha o telão lá e eu sabia que na segunda, quando aparecia 2 voltas, é a próxima que eu tinha que entrar. Eu nem vi o telão. Só que meu medo era Meu medo era sempre, tipo, fazer mais uma. Quase que eu fiz Aquele telão ajudava, mais uma volta. aquele telão ajudava muito. Adão, explica como é que era o telão, porque ele mostrava uma volta, 2, depois ele mostrava a estação, não é isso? Na reta oposta, né, sempre, da última, toda volta, na verdade, vai ter, mas o ruim é porque é próxima curva já, vai ter a parada que marca o chip, aí quando você passa, já dá um pop-up lá no teu nome, vai dizer teu nome, se for dupla nome / nome, aí tem a lap, qual lap você tá, e se for o workout, qual workout que você vai. Então sempre fica ligado, quando aparecer o seu nome, a lap, que é a lap que você vai finalizar, que é a 2, como foi o caso, já vem o nome do workout. Aí o workout 1 a 8, que são as cada estações. Então quando aparecer seu nome e aparecer o workout, é porque você já tem que entrar. Se não aparecer o workout, dá outra volta. É muito organizado, né? É tudo muito organizado. É porque gera desconfiança sua mesmo. É tudo pra dar muito errado e dar muito certo. É impressionante a organização. O fluxo, sem dúvida, na minha opinião, foi o evento mais organizado esportivo que eu já fui na minha vida. Tá? Mesmo, já fui em vários. Achei muito. A gente costuma falar, né, que é uma bagunça organizada. Uma bagunça organizada. Mas o teu ponto, em contrapartida do teu ponto aqui, Carol, a primeira vez, não fiquem chateados de mal, porque por mais que seja muito organizado, o teu cérebro está entendendo aquela loucura e tá tudo bem. Então, assim, o ruim vai ser se eu contar daqui a alguns meses que eu fui pior no Rio, né? Eu tenho que melhorar. Mas agora eu já conheço a prova. Eu sou obrigado a baixar pelo menos 1 minuto, né? Mas, assim, não se cobrem tanto nessa primeira, porque eu não tomei punição, eu fiz tudo dentro da forma que eu gostaria, mas na prática, esses detalhes do onde eu viro, como eu viro... Pô, a Rock Zone, por algumas vezes eu caminhava, será que eu vou? Eu reduzi o pace, porque eu não sabia se era para ir rápido. Mas eu quero voltar aqui. Qual foi o maior desafio em dupla que vocês perceberam durante a prova, ou os desafios? E esse pódio que vocês levaram ali, ele veio de uma construção de alguns meses, esse trabalho que vocês contaram. Então eu quero primeiro entender qual foi o maior desafio lá, contar pra gente o que vocês acham que foi diferencial para que vocês pegassem esse pódio, primeiro lugar, classificados aí para o Mundial, é isso, né? É isso. Pode falar? Então, a Bru começou a treinar aqui na Next em janeiro, e aí depois de uns 4 meses que ela começou a treinar, a Simone, que treinava junto com ela, enfim, vi ela treinando, e ela é minha personal, minha coach há um tempão,
E aí ela falou, cara, eu acho que vocês duas de dupla, acho que vai bem, vocês têm um perfil parecido, de performance mesmo, acho que vai dar bom. Por que vocês não fazem a prova do Hyrax em dupla? Aí ninguém acreditou em ninguém, né? Eu não acreditei em mim, ela não acreditou nela, só que a Simone desde o começo falou, eu acho que vai dar bom. E aí a gente começou a treinar juntas com a Simone e fazendo Hyrox aqui com o pessoal. Cara, foi isso. Treino juntos, os treinos que a gente fez juntas aqui na Next de fortalecimento. E outra coisa que eu acho que foi o must, assim, a estratégia. Porque, beleza, cada uma a gente faz muito bem as coisas, mas chega na hora, saber em qual momento você tem que trocar. Tipo, e isso é uma coisa que eu preciso saber, né? Tipo, com a minha dupla, saber aonde é que eu vou melhor, onde ela vai melhor. Aí você começa a conhecer melhor a sua dupla, qual que é o ponto fraco dela e o ponto forte. Exatamente. Então a gente sabia melhor as estações que a gente ia trabalhar. Não, Bruna, você vai melhor aqui, então você entra, a gente troca. Então, treinar juntas ajuda nisso, você a conhecer sua dupla. E aí, no momento da prova, você fazer essa comunicação muito rápida. E nada impede de mudar a estratégia. E de mudar. E que foi o que aconteceu. A gente estava muito bem preparada, eu tinha uma facilidade em wall, a ideia era fazer 60, 70, tentar até puxar um pouco mais aqui, a gente treinou. E chegou lá, quem me salvou foi a Luli. Porque eu travei, eu simplesmente não tinha costume de fazer aquele negócio contando na... E aí, eu simplesmente me dei um bug e eu falei, não. Aí ela já percebeu e ela assumiu muito rápido. Ela percebeu que eu não estava tendo... E aí até mesmo, tipo, sei lá, a gente aqui falou, vamos no remo, eu começo, depois você e depois você fecha. Só que aí na corrida, antes de entrar, e aí, como é que você tá? Eu tô bem, será que você pode começar então? Porque eu, sei lá, puxei um pouco mais. E aí a gente vai nesse diálogo, então assim, óbvio, a gente teve uma estratégia antes, que a gente treina e aí uma observação que é importante. A gente fez o simulado, levando em consideração a nossa primeira inscrição, que foi na Open. A gente se inscreveu para ir em dupla na Open, porque a gente falou, cara, é a primeira prova, não precisamos ir na Pro, né? Assim, a gente vai se ferrar, vai ser uma loucura. Aí a gente se inscreveu na Open, beleza, fizemos o simulado, a gente foi super bem, a gente terminou o simulado e o Henrique virou pra gente e falou assim, legal, mas vocês não vão na Open, né? Vocês têm que ir na Pro. A gente não teve um segundo de comemoração, foi super legal o simulado. Não. Bom, a gente foi pra casa, né, de chorar em posição fetal, porque falou, agora a gente vai ter que ir na Pro. Só que a gente não falou pra ninguém, a gente falou, não vamos falar pra ninguém, porque se a gente desistir, a gente vai na Open. Vai que a gente... Só que aí ficamos com sangue nos olhos. Mas, ó, isso é bacana, viu, Gui? Para o pessoal que está assistindo a gente entender que a diferença da Open para Pro, além de ser carga e tudo mais, não é que um é mais condicionado do que o outro. Cara, às vezes é perfil. As meninas, elas têm uma boa resistência e também são fortes. Quando vai para Open, são meninas que também são resistentes, mas são menos fortes. Provavelmente são boas corredoras. Foi exatamente isso. Então, tem um atleta que eu preparo, o Henrique também, que quando ele viaja sempre, tá na França e tal, e lá na França tá, cara, os boxes lotado de atleta, lotado. Ele disse que no boxe que ele sempre treina lá, que ele já conhece o pessoal, todo mundo só compete Open. Não tem Pro, e os caras são exímios corredores. Intervalado de 3 médio baixo. Os intervalados de pace. Ou seja, os caras não querem Pro. Por quê? Porque eles vão no detalhe, aposta na corrida forte, os exercícios, corrida forte. Então, assim, só para que a galera entenda, porque muito do público de São Paulo foi do Cross, né? Então o pessoal gosta, Pro sou um nível a mais. Nada a ver, galera. É perfil de atleta, tá? Até porque quando a gente estava treinando para Open, a gente treinava com a carga da Pro. Porque a gente falou, vamos treinar mais pesado para chegar lá na prova, então não é fácil, mas assim, era mais fácil porque era um peso mais confortável pra gente. Então, o kettlebell do farm tava super leve, o wall ball, tipo... Ou seja, era corrida. Então, era 100% corrida. qual foi a estação mais desafiadora e qual foi essa sensação depois de descobrir que vocês foram as campeãs aí da categoria? Qual foi a categoria mesmo?
Vamos revelar a idade aqui, gente, olha só. É a média. Vamos lá, é a média. Vai ser na média. Média, então não dá pra saber quem Dá tem. pra saber. Bom, dupla feminina pro 30, 34. 30, 34. Nossa, a estação mais difícil... Então, eu tava até pensando, porque eu sabia que vinha essa pergunta, e aí eu tava até pensando, vindo pra cá. Eu não acho que teve uma estação mais difícil. Para mim, o mais difícil foi sair de todas as estações ali do meio e os primeiros 100 metros de corrida. Porque eu sentia que o meu corpo não estava entendendo. Eu estava puxando um negócio super pesado, aí eu tenho que voltar para uma corrida. Então, eu acho que esses 150 metros do começo de cada corrida, para mim, foi o mais desafiador. Porque depois desses 150, eu via que o meu corpo falava, beleza, entendi, vamos voltar aqui. E a gente conseguiu manter um pace muito parecido. Óbvio, no começo a gente estava num pace um pouco mais forte, mas a gente não subiu muito, a gente ficou ali numa linha legal. Então, Qual foi o pace médio de vocês? Pra galera ter uma noção, porque levaram o pódio, qual foi o pace médio? 4,40 e poucos, 4,40. Muito bom, É. muito bom. Exato, então assim, esses 150 metros aí de corrida, para mim, foi o mais desafiador. Pra mim foi o sled. Nossa, eu que toda confiante, falei, nossa, eu sou boa em peso, puxada. Cheguei lá, simplesmente travou. Né? Eu que fui a primeira a puxar, na verdade eu acho que é mais o susto, porque de fato é bem diferente. Você puxa, nas primeiras não sai. Você puxa, mas tá andando isso. E aí do meio, acho que pro final ele já começa, não sei se isso faz sentido ou não, parece que vai ficando um pouco mais fácil, mas as primeiras puxadas, não se assustem, é normal, você vai se assustar, é totalmente diferente do que vocês treinam, não sei se é a corda, o Éder pode falar melhor. É porque a corda é de nylon, a gente treina com corda de sisal, né? Então a corda de nylon ela é elástica. Então como o cabo é longo, aí quando você puxa, dá uma aparência, quando vai aproximando, vai ficando menos pior, né? Não, e até o sled, a gente tava falando antes de começar que ele tem, tipo, aquele negócio no meio, e aí assim, dependendo da sua estatura, essa aqui empurrou com a cabeça. Volta, Gente, uma semana com a cabeça doendo. Não, então, tem uma aluna nossa a cabeça, ficou que com empurrou galo. com a cabeça, ela ficou quase um mês com um galo aqui. Não, é porque assim encaixa. Porque, só para vocês entenderem, turma, você tem que fazer essa inclinação aqui, quanto mais, o Edão tecnicamente pode falar, mas se tiver nesse ângulo de 90, melhor, né? Só que para pessoas pequenininhas, meu ombro passa inteiro, por exemplo. Do Edão acho que não passa, do Edão fica, Cara, né? Fica, mas ainda é esquisito porque os nossos sleds, como é padrão, ele é um pouquinho mais fechado. A gente pegou um agora igual deles, né? E mesmo assim fica aqui um pouquinho, tu tem que levantar um pouco o ombro. Pra mulherada, tinha mulherada fazendo bíceps aqui assim. Tinha mulherada fazendo com uma mão aqui, a outra aqui. A Tinha gente com cabeça. E, ó, algumas coisas que eu percebi também, não fiquem chateados com isso, né? Mas vai ter dor na cabeça para quem com a cabeça. Quem apoia o bíceps aqui nos ferros ou o ombro, machuca um pouquinho, porque está apertando o músculo, é um negócio pesado, faz parte. O ponto é você achar onde você está confortável, né? Não existe a técnica perfeita, existe o que é melhor para cada um, literalmente. Eu acho que vale até no aquecimento focar um pouco nessa parte ali, porque tem a parte do sled, né? Então, a gente ficou lá empurrando, entendendo o sled, a gente já sabia que ia ser diferente, a gente ficou ali um tempinho para entender a dinâmica, e até mesmo do aquecimento para a prova já ficou diferente também. Muda, mas é isso que é bom. O atleta ele tem que ter essa possibilidade de modificar de acordo com a necessidade. Eu fui com um padrão que eu sempre treino, na hora eu tive que mudar, porque, cara, não tá indo, porque tá levantando. Então não. Aí dá uma embicada. Então não, então vou mudar. E muda, pô. Mas isso é legal, isso é o bacana do esporte. Mas eu fiz a prova e eu não ia para a prova do Rio. Eu falei, puta, fui pro Rio de Janeiro, São Paulo, custo, tudo mais. Eu terminei a prova, cheguei em casa, falei para minha esposa, puta, Molinho, deixa eu falar uma coisa, vou fazer um bate-volta, porque foi tão encantador, foi tão desafiador ao mesmo tempo. Eu preciso melhorar meu tempo, eu quero. E ali eu entendi por que isso viralizou na Europa, nos Estados Unidos, porque parecido com a corrida, mas para nós que temos essa coisa de gostar também da força e tudo mais, é um mix de tanta coisa que você pode evoluir. Eu olhei cada detalhe e falei, se eu evoluir aqui minimamente cada um, eu tiro 5 minutos da prova. Pô, será que eu consigo? Eu acho que esse desafio é legal, né? É legal. Como é sempre a mesma coisa, o mesmo circuito, corrida, você quer bater o seu RP, seu recorde pessoal. Então, é igual a corrida, você corre 5 km. Como
sou corredora, então eu gosto de bater meu RP no 5, 10, 15, maratona. E aí, quando eu vi que dá para fazer isso no Hilux, agora eu quero bater meu RP, meu tempo no Hilux. Isso é legal. Você quer melhorar a cada competição. Claro, não é sempre que você vai melhorar, né? Vai conseguir diminuir o tempo, mas Já tô sentindo o que eu gostei. cheirinho de pódio no Rio de Janeiro aqui. Nossa, eu né? também- Cheirinho de pódio no Rio de Janeiro aqui. Só tô aqui, que peguei já. Quer sentir? Eu tô querendo, assim. Eu tô treinando Pô, agora. esse quarto lugar que você colocou aí treinando um mês, a probabilidade não é baixa. Não, exato. Eu vou fazer a minha em dupla agora com o Leonardo, meu namorado. Então a gente. Vai levar, hein, bicho? Que responsa, hein, né? Que responsa. É, que aí é diferente, né? Misto, provavelmente ele vai pegar mais a parte da força dos funcionais e eu vou ter que alcançar ele na corrida. E isso é uma coisa legal, né, Edão? Porque a gente fica nesse ímpeto de RP, porque você aqui tem a chance de bater esse recorde pessoal. Mas é muito parecido com a corrida, né? E o atleta, às vezes, ele faz uma maratona ou uma meia maratona, ou seja, lá prova de 10 quilômetros, num dia que ele termina e fala, foi incrível, ele vou replicar no mês que vem, e vai mal, né? A gente vê isso no Hilux também, né? Você chega lá totalmente preparado e aquele dia não foi seu dia. E tá tudo São dois certo. pontos também, Guizão. Por mais que seja a mesma prova, cada região, país, enfim, que tenha, a estrutura, o plano de chão da prova é um pouco diferente. Algumas tem que dar uma volta a mais, outras a Rock Zone é maior ou um pouco menor, e isso pode oscilar tanto. Tanto que a Hilux quer se transformar no esporte olímpico. Então, para isso, ela está padronizando algumas coisas. O Andrezão foi agora para Berlim, para o Elite 15. Acho que foi Berlim. Não, Berlim. Não, foi para Berlim, foi para Alemanha. Não sei se foi Berlim ou Tom. Enfim, foi para o Elite 15, que é a última prova do campeonato dos 15 melhores. Ele disse, Edão, cara, é bizarro, é um negócio absurdo. Tinha duas pistas. Uma pista para o Elite 15 e uma pista para o pessoal do Mundial. E, cara, tudo branco, eles fizeram todo com câmera em todo lugar. Quem assistiu, quem não assistiu, dá para dar uma pesquisada no Elite 15 2025-26, que já saiu. Bicho, os caras estão vindo forte justamente para transformar o esporte. Muito legal. E aí, então, para essas provas, eles farolizam. Tanto que não teve o Rock Zone. Então, é zero o Rock Zone. Animal, é realmente Já a corrida de o recorde fica de etapa do Mundial. Então não tenho como pegar o meu melhor tempo em São Paulo é o meu melhor tempo. Não, porque em São Paulo é uma coisa. muda a direção, muda a dinâmica do circuito. Eu tenho uma dúvida em relação a esse último que teve que eu acompanhei. Teve algumas mudanças de regras, né? Isso vai vir pra gente também ou é só... Eles mudam regra na temporada. Então essas regras vieram modificadas já na primeira etapa que foi Chicago. Que é a regra do bump, que antigamente era de um jeito, eles voltaram e já voltaram de novo, que era A mão. regra da punição, que agora não é no final que desconta. Agora você chegou no wall, você vai ficar lá esperando, se é 15, 30 segundos, até você cruzar. Não sabia disso. Então agora não é a punição depois que é desconto. É? Porque as pessoas No falam, Rio já você vai- não sabia se a pessoa viu, né? No Rio já vai ser assim, não, é só pra temporada. Eu assisti da Elite 15, teve uma menina que ela teve a penalização de 3 minutos. E ela ficou chorando. Você jogou no chão? Ela me tipo, Eu vi 30 minutos já de punição. 30 nessa hora se você tomar um café, já volto. já desiste. Ô filho, na África do Sul teve maluco que tava no sled dele, aí achou que tava aprendendo demais, ele atravessou no meio de todo mundo, pegou outro sled. Não gostei desse, eu quero aquele ali. Tô bem. Dá esse aqui pra mim. Vou fazer aquela perguntinha do nosso caminho até o Rio de Janeiro, né? Dia 29, a prova do... Todo mundo vai? Ah, dessa vez não? Infelizmente. Já me classifiquei pro Mundial também. Já vou pro Mundial também, não quero mais. Agora vai. Já tô bem. Melhor do beat. Luli vai. Eu também vou com meu namorado, que eu acho que também é muito legal, porque a prova, eu acho que o individual é uma configuração de prova, a mista, a dupla feminina é uma e a mista é totalmente outra. Então, eu também vou querer depois fazer uma individual para ver qual é que é. Tem a sensação, né? Mas eu acho que eu tô super animada. Você tá dando uma pressão neles, de leve? Porque você vai carregar ele com certeza. Não, eu tô brincando. Com certeza, não, mas a gente tá super animados. Eu falo que é o Hilux do amor, porque vai todo mundo em prova em dupla casal. Na verdade, cara. Isso é verdade. Todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer. Você. Vamos eu e você, Edão, Hilux do amor? Pô. Ué, pensei aqui agora. Rico, não dá. Mas ele machucou o pé, cara. Ele machucou o pé, o Henricão machucou o pé. Será que vai estar lá? Mas, ó,
no Rio vai ser também um dia, mas em outras regiões que são 2 dias, muitas pessoas fazem isso. Vai um dia individual, no outro dia vai de dupla. Mas o Rio é um dia só, né? Um dia só. Ali no Rio, a gente tem um objetivo aqui como Next House. A gente quer, como time, levar o máximo de pódio possível. Galera, se preparem, porque a gente foram 10 aqui em São Paulo, a gente levou 10 pódios aqui em São Paulo, essa parede está preenchida, e a gente quer raspar o Rio de Janeiro inteiro, a gente vai montar duplas estratégicas, times estratégicos, a gente vai com tudo. O São Paulo deixou solto. Deixamos solto, e mesmo assim... Nós tivemos deixou solto super e sucesso. esse foi o resultado, ou seja, pessoal... né? Gostei, hein? Eu tô devendo, gente, tô devendo aqui. Todo mundo aqui tá preparadíssimo, planilha em dia pra gente chegar lá no dia 29, entregar tudo. Então, quero só que vocês deixem aqui um último recado pros nossos participantes aqui que acompanharam esse podcast incrível. Pô, eu quero desde agradecer, porque fazia tempo que a gente não estava aqui recheado com todas as nossas atletas que entregaram tanto. Eu queria, Carol, o que você pode dar desse último conselho para a galera que está indo para o Rio dia 29? Se você pudesse aí dar um direcionamento, você que está se preparando para o Rio, foca nisso que você vai ter uma experiência legal lá. Ó, se você for fazer a sua primeira prova, não vá por tempo, uma experiência própria. Vai tranquilo, tenta conhecer como é que vai funcionar tudo, as estações, a corrida, para depois você fazer a próxima prova por tempo. Agora, se você vai fazer a primeira do Rio, ou vai fazer já a segunda, como eu, a do Rio, eu já estou treinando, já tem umas 2 semanas, vou treinar mais ou menos por 2 meses para essa prova. Eu vou com uma pessoa, vou com a minha dupla, né, mista, então entreguei tudo na mão dele. Não, brincadeira. A gente tá treinando em conjunto, mas se eu fosse fazer individual, cara, ia treinar muito o que eu senti falta na minha primeira prova. Então, se eu vi que eu fui mal no wall-ball, eu tô treinando mais o wall-ball, né? Quero melhorar nisso. Sled push também. Então, eu vi qual... Puxa o pull. Não sabia. Qual que é aquele que vai? Os dois. Push não é puxar. Puxa, eu de empurrar, tá certo, esse mesmo. Então, eu quero ver, eu vi quais são as minhas dificuldades, né, o que eu preciso melhorar, e aí eu tô fazendo isso agora, tô melhorando para fazer a segunda prova. E como é mista, eu tenho que treinar com a minha dupla, então a gente também tá montando uma estratégia. Por conta de pace. Por conta de pace, eu vou ter que acompanhar mais ele é mais forte na corrida. Talvez em algumas estações eu vou ter que entregar mais, mas a gente não vai saber. É isso, né? A gente monta a estratégia, que nem você falou. Montamos a estratégia, estamos montando, mas chega lá, a gente vai ter que mudar, talvez. Ou não também, né? Às vezes vai dar certo. Mas é isso. E é treinar, né, gente? Treinar. Não tem segredo, fortalecimento. Né? Não esqueçam do fortalecimento, que muita gente erra nessa parte, eu acho. Que a gente tem que lembrar que a corrida é um esporte de impacto, então você precisa fortalecer. É importante, porque se vir uma canelite, vir aí uma lesão chata, atrapalha tudo. Evite patinete. Teve você, Luli? Não? Evite patinete. Evite patinete, porque aqui o Henrique Ramoy tomou um capote de patinete, torção. Eu falei, o que aconteceu, né? Capote de patinete. Tornozelo. Não, garotão. Garotão. Vocês, como estamos? Bom, se você vai fazer a prova pela primeira vez, eu acho que treinar, né? Se a primeira, a segunda treinar, não tem o que falar. Disciplina, obviamente. Seguir as planilhas. Eu acho que se a primeira vai para curtir a experiência, isso é uma coisa que eu até queria falar, assim. Sou extremamente competitiva. Eu e a Bruna, nessa primeira prova, a gente falou, cara, é a primeira, vamos ver qual é que é e tal. Bom, chegamos lá, a gente, Bruna, vamos. Vamos, Bruna. Mas, cara, eu achei que é um evento, uma competição que dá para se divertir muito. É muito legal, porque tudo acontece, tipo, simultaneamente. Então, as categorias, né, vai todo mundo junto. Então, é muito divertido, é muito legal. O ambiente é muito convidativo para competição. É a Disney do esporte, né? Tipo, você chega, só comer aqui, muito você vai no legal. arco lá de largar, você fica... É muito maneiro. E incrível- o arco é enorme, né, cara? Os muito negócios legal. Aí você sai daquele Contagem túnel regressiva. Você sai do túnel e, tipo, nossa, Aquele muito Aquele túnel túnel pra com a sair. música. Você fica Me senti arrepiado. uma atleta. Eu falei, gente, agora. Dá aquela arrepiada. Essa é a hora que a gente erra, né? Que você sai É a a hora que a pace gente 3. erra. Pace de 3. Não posso, vai 4, vai... Todo mundo ali tava se sentindo mal, tenho Não, certeza. Não, é muito, Assim, tipo, muito divertido. no começo- Então,
A primeira, eu acho que é isso. Vai, experimenta, se diverte. E se é a segunda, vai com tudo, né? Vai para melhorar a sua Não tem mais performance. desculpa, isso é a primeira. Exato. Eu não vou perguntar o conselho da Bru pro Rio, porque o conselho dela vai ser assim, sejam campeões no primeiro, Exato. e aí você não precisa ir, né? Peguem uma bandeira. Ah, mas pra mim é sempre entregar tudo. Eu, pelo É. menos, sempre entrego. Eu falo, não, dessa vez eu vou me segurar mais, mas quando eu vejo... Aí que eu você tô- chega lá, você não se segura, né? Não, você não vai consigo, pras eu não cabeças. consigo, gente. Não Mas dá. acho que esse é o espírito. Pra quem tá com o espírito de competir mesmo, de dar o melhor, lá é perfeito pra isso, né? Se você vai sentir dor, vai sentir o desafio mental, faz parte. Pessoal, quero agradecer demais esse super papo que a gente teve hoje. Obrigado por tudo que vocês trouxeram para essa turma aqui que está começando a conhecer ou explorar um pouco mais o Hyrox. Parabéns pelo que vocês fizeram em São Paulo. Para quem vai estar com a gente no Rio lá, estaremos todos. Vamos dar o nosso melhor e eu quero preencher todas essas paredes aqui com mais bandeirinhas. Quem sabe um dia eu trago a minha, né? Eu vou trazer um dia a minha para cá também. Gente, obrigado. E esse foi mais um NXT Talks. É isso, até o próximo. E agora vamos gravar agora? Valendo! Gente,